Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Vamos hoje a mais uma videoaula de Geografia. Então vamos pegar o nosso livro didático e abrir lá na página 26. Dá um pause, pega o seu livro para a gente começar a leitura. Na página 26, a gente tem o tópico Aterros Sanitários e Lixões. Então, a gente vai começar a estudar a partir de hoje como é encaminhado todos os resíduos que nós produzimos diariamente. Alguns são encaminhados para aterros sanitários em municípios que têm o aterro sanitário e outros são descartados nos lixões, que aí é que está a parte ruim. Porque quando todos os nossos resíduos são encaminhados diretamente para os lixões, sem nenhum tipo de tratamento e separação, há um grande problema. Por quê? A gente vai gerar o quê? Chorume naquele solo, que é altamente prejudicial ao meio ambiente, ok? Então vamos lá na leitura do nosso texto. Os aterros sanitários e os lixões a céu aberto recebem destinação final dos rejeitos que não podem ser reutilizados por meio do processo de reciclagem. Para receber os resíduos trazidos pelos caminhões da coleta e conservar o ambiente, o solo dos aterros sanitários é preparado com mantas de polietileno, que é um plástico, e argila, e são feitos a captação e o tratamento do chorume. Então, em municípios que nós temos o aterro sanitário, o lixo destinado para lá, os resíduos, os rejeitos, eles são encaminhados para lá e eles são tratados dentro daquele aterro sanitário. São colocados mantas de polietileno, que é um tipo de plástico que vai tratando o chorume. O chorume ele não sai aquele líquido altamente poluente para entrar no solo, ter contatos químicos, liberar gases poluentes. Com essa manta de polietileno, a gente esse lixo começa a receber um tipo de tratamento que não vai prejudicando o solo, nem vai liberando gases tóxicos. E a gente sabe, que o chorume ele é um líquido de cor escura e poluente, que resulta, da decomposição dos resíduos, ou seja, os lixos, quando eles vão entrando no seu processo de decomposição, eles vão liberando esse líquido preto que é altamente poluente. Só que com esses tratamentos, com essas mantas de polietileno nos aterros sanitários, a gente consegue controlar, esse líquido altamente poluente de forma que ele não venha prejudicar o nosso meio ambiente. A gente tem até aqui na página 27 um esquema, fazendo a representação de um aterro sanitário. E aqui acontece toda a parte de tratamento, separação do lixo. A gente tem aqui o local onde tem a manta de polietileno e a argila, que é colocado justamente para controlar o efeito do chorume no solo e na emissão dos gases poluentes que são emitidos por ele. A gente consegue controlar também a queimada do gás metano, que a gente sabe quando o lixo começa a se decompor e a criação do chorume, a produção do chorume, começa a ter a liberação do gás metano, e ele é prejudicial se ele for liberado em uma grande quantidade. Então, com esse tipo de tratamento, a gente consegue ter uma diminuição da emissão desse gás e ele não se torna tão prejudicial assim à saúde. E a gente também tem aqui separado em setores. O lixo chega no setor de preparação, que tem lá, a seleção do lixo e é colocado naquele solo juntamente com a manta de PVC e argila. Tem o setor em execução, que é a cobertura diária, que vai fazendo o tratamento daquele lixo com a sua separação, para que aquele lixo ele seja separado, o que é bom para o solo e o que não é bom para o solo. E tem o setor concluído, que é depois desse solo, o aterro sanitário, quando houve a decomposição de fato da matéria orgânica, que é boa para o solo, a gente tem no setor concluído aquele solo desenvolvendo diversos tipos de plantas e vegetações, porque de fato a matéria orgânica que foi
houve a seleção dessa matéria, ela foi aproveitada para enriquecer o solo, ela é utilizada, né, tem como resultado final a vegetação, né? O solo ele se tornou tão umífero, ou seja, ele se tornou tão bom que ele desenvolveu alguns tipos de plantações no aterro sanitário. Então, o aterro sanitário também contempla essa questão de preservação e desenvolvimento de plantas, porque o solo ele é totalmente, do início ao fim, trabalhado para que ele vire um solo enriquecido através da matéria orgânica colocada sobre ele, e ao final a gente tem o desenvolvimento de plantas, áreas de plantações nessa área, ok? Aí a gente tem uma questãozinha aqui. Pesquise no município onde você mora a empresa responsável pela coleta do lixo. Faz a destinação dos rejeitos em aterro sanitário. Em caso afirmativo, registre o nome do aterro. Então a gente vai pesquisar aqui se no município que a gente vive, no município do Rio de Janeiro, há alguma empresa responsável pela coleta do lixo, né, nas nossas ruas semanalmente, né? Se existe uma empresa que faz a captação desse lixo, inclusive a gente já falou isso na aula passada, e se há uma destinação desses rejeitos para aterros sanitários. Inclusive você vai pesquisar se há algum aterro sanitário no município do Rio de Janeiro que faz todo esse tratamento do nosso lixo, ok? Logo abaixo a gente tem um textinho. Muitos municípios brasileiros não têm aterro sanitário. Eles depositam os resíduos coletados em locais irregulares, conhecido como os lixões. Os lixões são terrenos a céu aberto, onde os resíduos são descartados diretamente no solo, sem nenhum controle ou tratamento, provocando danos ambientais e sociais. Aí a gente tem enumerado aqui alguns tópicos que falam sobre o impacto que esses lixões provocam no meio ambiente, porque como muitos municípios não têm aterro sanitário, o lixo ele é depositado nesses lixões, né, que são a céu aberto, são terrenos muito grandes a céu aberto, que vai ali sendo descartado o lixo sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de seleção. Então todo tipo de lixo está ali, ok? E a partir daí a gente sabe, né, que os nossos rejeitos despejados de forma irregular prejudicam muito o solo e o meio ambiente, porque quando vai havendo a decomposição da matéria orgânica junto com outros resíduos que não se decompõem, vai tendo reações químicas que vai provocando o quê? Produção de líquidos que vai trazer prejuízo ao solo, vai ter emissão de gases poluentes que vai afetar o meio ambiente, vai afetar o aquecimento global, entre outras questões que são inúmeras que afetam o nosso meio ambiente. E a gente vai ver algumas aqui. A primeira delas é mau cheiro por causa da decomposição dos resíduos. Então vai havendo a decomposição daqueles resíduos, o que acontece? Começa a cheirar mal, as coisas têm um cheiro de podre. Então esse é o primeiro impacto. Outra, contaminação do solo e das águas subterrâneas pelo chorume. Você lembra que a gente estudou há 2 aulas atrás que lá no subsolo a gente tem alguns lençóis freáticos que tem água, que são os aquíferos, que são a parte na qual que são os reservatórios de águas que nós temos no nosso país, que a gente tem lá na região nordeste do nosso país, temos algumas aqui na região sul e sudeste. Então, se for eliminando, né, havendo a decomposição da matéria e for sendo produzido líquidos que são prejudiciais ao solo, são altamente poluentes, vai acontecer um momento que esse solo vai deixar penetrar esse líquido que é altamente poluente, ele está muito contaminado e vai chegando nos nossos lençóis freáticos, que tem água, que são os nossos aquíferos. E aí a gente vai ter com isso, além da contaminação do solo, também a contaminação da água. E aí vai ficar comprometido o nosso reabastecimento de água, levando em consideração que são esses lençóis freáticos, os aquíferos que nós aprendemos, que está ali a nossa reserva de água no país. Outra questão. Risco de incêndios provocados por gases liberados pela decomposição dos resíduos. Então, a gente também é desenvolvido incêndios
por conta desses gases. Esses gases eles são altamente poluentes, eles têm reações químicas gigantescas, que se ele estiver próximo a algum lugar que tenha tendo uma faísca de fogo, uma ponta de cigarro, a gente tem um incêndio enorme por conta da reação química desses gases que vão sendo liberados ali com uma decomposição inadequada desses rejeitos. Outro, aumento de casos de doenças nas populações, pois os lixões atraem ratos, baratas e mosquitos. Então vai atraindo esses tipos de insetos, esses tipos de pragas que são prejudiciais para a nossa população. Imagine, a gente tem às vezes um aumento desses tipos de insetos, principalmente ratos. Por quê? Porque a gente tem lixões criados de forma inapropriada. Os ratos, os insetos vão lá se alimentar desses restos de alimentos podres. E essas espécies de insetos elas vão cada vez aumentando, ou seja, se proliferando. Por isso que hoje em dia a gente vê muita infestação de ratos. A gente caminha em alguns locais, vê ratos circulando para lá e para cá. A gente mora perto de um lugar que tem lixão, acaba tendo, né, a invasão desses roedores nas casas. Tudo isso por quê? Porque vai havendo o descarte de lixo inapropriado. Isso vale também para nossa cidade, a gente não ficar descartando todo tipo de lixo em qualquer lugar, acumulando lixo em esquinas, nada disso, porque atrai roedores. Esses roedores, esses insetos, eles trazem doenças que vai afetar a nossa saúde. A urina do rato, a mordida do rato é muito perigoso e pode levar até a morte de qualquer pessoa. Por isso que é bom a gente evitar também ficar jogando lixo em bueiros, deixar lixo acumulado em esquinas, e também deveria, né, por parte dos nossos governantes, né, principalmente do prefeito, que tem a obrigação de cuidar do saneamento básico das nossas cidades, construir aterros sanitários para evitar também a proliferação desses tipos de insetos e pragas, ok? E por último aqui, problemas de saúde nos catadores de lixo, né, provocado pelo trabalho realizado nos lixões. A gente sabe que nos lixões tem os catadores de lixos, né? Eles trabalham fazendo aquela seleção do material lá, né, dos rejeitos e resíduos para fazer reciclagem, utilizar, ver o que eles podem recolher ali, inclusive para seu próprio consumo ali, como bolsas, roupas, garrafas PETs para fazer alguma coisa. E como aquele lixo está completamente contaminado, eles acabam adquirindo doenças, e muitas doenças infecciosas que por não cuidar eles acabam indo até a óbito, né? Ou seja, eles morrem. Vamos à página 28, temos o tópico Você Sabia? Tem uma curiosidade bem interessante aqui, vamos ler. No Brasil, os resíduos são descartados em aterros sanitários, lixões e aterros controlados. O aterro controlado é uma tentativa de transformar o lixo em aterro, diminuindo assim os impactos negativos resultantes do acúmulo de detritos em áreas sem tratamento. Lá os resíduos são cobertos com argila, terra e grama para amenizar o mau cheiro e a proliferação de animais e insetos. Então, como a gente tem, né, essa escassez em relação a aterros sanitários no nosso país, algumas medidas que foram sendo tomadas ao longo do tempo para que os lixos não fossem colocados diretamente nos lixões e acarretar esses inúmeros problemas que acabamos de citar, foi criado o aterro controlado. Lá o lixo é levado para esse aterro e lá é colocado argila, terra e grama em cima desse lixo. Para quê? Para amenizar o mau cheiro, para que aqueles restos de alimentos, restos de rejeitos que ficam ali, eles não dê mau cheiro, para não atrair esses roedores e insetos, inclusive alguns animais também, de lá se alimentar. Então a gente vai diminuir o quê? O aumento, a gente vai diminuir justamente a questão desses roedores, animais e insetos que fazem tão mal à população. Então foi uma alternativa que foi criada, né, o aterro controlado, para amenizar um pouco esses impactos ambientais causados pelos lixões, mas ainda assim, né, não é o ideal. O ideal é que todo município tenha um aterro sanitário, mas já serviu um pouco para amenizar essa questão do descarte errado dos lixos produzidos pela população, ok? Aí temos algumas atividades aqui. Número 1. Relacione as legendas às informações correspondentes. A gente tem a legenda aterro sanitário, lixão e aterro controlado. E a gente tem aqui algumas alternativas explicando a função de cada uma delas.
Um aqui se refere ao aterro sanitário, outro ao lixão e outro ao aterro controlado. Então, com aquela explicação que a gente falou aqui, você pode voltar no seu livro, voltar aqui na explicação presente nesse vídeo e vai ver qual se encaixa adequadamente com cada uma dessas três classificações, ok? Página 29, número 2. Observe atentamente a imagem de um aterro localizado no município de Santos, em São Paulo. Depois marque V para as afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então a gente tem aqui, né, a imagem desse aterro, né, sanitário localizado lá em São Paulo. E a gente vê aqui esse aterro, se a gente for observar, é exatamente como estava lá na página 27. A gente tem um aterro, tem a parte do lixo sendo já separado. Logo depois a gente tem aqui, ó, as mantas de polietileno, que são as mantas plásticas, juntamente com a argila, para o quê? Diminuir o cheiro, os impactos químicos, para que os roedores, os animais não vão lá, né, se alimentar e proliferar, né, a infestação desses insetos. E por fim aqui a gente tem, ao final, a parte verde, né? O solo ele aproveitou todos os recursos e nutrientes daquela matéria orgânica e ao final esse solo ficou tão fértil que foi desenvolvido áreas verdes, plantações ali. Então o aterro ele é fundamental para isso, inclusive também para o aumento das áreas verdes de um município. E aqui a gente tem algumas alternativas referente a essa imagem. Você vai ler cada uma delas e, de acordo com a explicação que eu dei aqui agora, a explicação anterior também desse vídeo, você vai classificá-las como verdadeira ou falsa, ok? Por último, temos a número 3. Converse com os colegas e o professor sobre a importância dos aterros sanitários para o ambiente e para a sociedade. Registre as conclusões a que vocês chegaram às linhas a seguir. Então a gente viu, né, que o benefício dos aterros sanitários são inúmeros. Eles controlam o mau cheiro, evita a contaminação do solo e das águas pelo líquido, né, o chorume. Eles evitam a proliferação de insetos e roedores atraídos pelos mau cheiro desses resíduos, né, inclusive evitando que doenças venham a ser transmitidas para os seres humanos. Então são inúmeros os benefícios, a gente citou cada uma delas lá, a gente falou pelo menos umas 5 benefícios de se ter aterros sanitários nos municípios, ok? Então você vai colocar aqui quais são essas importâncias. Além dessas 3 que eu falei, a gente viu outra ao longo dessa unidade, dessas páginas que nós estudamos agora, tá bom? Então por hoje em geografia é só essas questões, aterro sanitário, lixão e essas perguntinhas para dar fundamento aos conteúdos tratados aqui nessa aula, ok? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desejo um bom feriado amanhã para vocês. Vamos lembrar que dia 20 é dia da consciência negra. É uma data muito importante porque ela ressalta a inserção do negro na sociedade, declarando ele como igual perante a lei em relação a qualquer pessoa, independente do tom da sua pele, tá bom? Então, meus amores, um grande beijo, bom feriado, bom final de semana, descansem bastante e até semana que vem.